ela pode levar a uma euforia, e essa euforia é tão grande que é chamada de viagens. Essas viagens podem ser viagens, o que eles dizem que são boas viagens, de good trip em inglês, e são viagens que podem ser também de bad trip, más viagens. Aqui nós temos uma cocaína pura, é isso? Essa cocaína é pura, muito embora ela esteja com uma cor meio alterada, mas está alterada porque ela deveria ser guardada, armazenada em um vidro de cor mais escura, porque ela sofre a influência da luz. Mas a cocaína, quando acaba de sair da, vamos dizer, fábrica, porque não existe fábrica legal, são fábricas que todas ilegais, ela sai com uma coloração mais assim, mais esbranquiçada. Isso vai, e mais fina, né? E mais fina. Isso vai da pureza da droga. Doutor Brasil, o que é exatamente a cocaína? A cocaína é uma substância altamente tóxica extraída de um vegetal, de uma planta chamada Erythrocysillum coca. Essa planta apresenta folhas em forma de lanceoladas, e nesta folha existe um princípio ativo, um pó branco, que fica impregnando as folhas, chamado de cocaína. Então a cocaína é o princípio ativo das folhas da Erythrocysillum coca, ou vulgarmente chamado de coca. Essa planta, ela domina quase toda a América do Sul, aqui toda a Cordilheira dos Andes, e ela tem um poder tremendo de narcotizar as pessoas, de intoxicar as pessoas, e ao mesmo tempo que ela intoxica, ela eleva muito a autoestima das pessoas. Uma elevação quase que falsa, porque depois de 15 ou 20 minutos, essa euforia, essa grandeza volta ao normal e o cara vai ao fundo do poço. Essa ida e volta ao céu e ao inferno pode ocasionar perfeitamente uma dependência muito grave, levando a assassinatos, a tragédias e até a morte. Isso porque ela atua no sistema nervoso central, estou perguntando, e se sim, essa oscilação de humor faz com que o usuário queira sempre usar mais para estar sempre no up. Perfeitamente. Essas drogas todas são chamadas drogas que estimulam o sistema nervoso central. São drogas que nós chamamos de drogas psicolépticas, ou psicodilépticas ou psicoanalépticas. Isso eu estou dizendo em termos médicos, mas são drogas que aumentam a capacidade, diminuem a capacidade e às vezes destrói a célula do neurônio, ocasionando deformações e lesões definitivas. Nesse vai e vem que eu disse da absorção, ela pode levar a uma euforia, e essa euforia é tão grande que é chamada de viagens. Essas viagens podem ser viagens, o que eles dizem que são boas viagens, de good trip em inglês, e são viagens que podem ser também de bad trip, más viagens. E essas substâncias todas, elas produzem deformações no sistema nervoso central, porque atacam diretamente o neurônio. Então precisam ser tratados com a família, com o psiquiatra, e ter muito cuidado com o paciente, porque ele requer muito amor, muito carinho, muita dedicação. Doutor Brasil, que tipo de ação a cocaína faz no organismo? A cocaína é uma droga altamente eufórica. Vamos classificar de novo. Ela é uma droga psicanaléptica, aumenta a atividade mental. Aquelas pessoas que às vezes se apresentam uma depressão, elas se automedicam com esse tóxico e às vezes vão para reuniões, às vezes vão decidir o futuro da nação à custa da cocaína. Aquilo é uma euforia falsa. Aquilo está estragando todo o sistema nervoso dele, e ele diz muitas coisas que ele pretende fazer, mas não faria nunca, porque aquilo ali tudo é falso. Nos Estados Unidos eles têm uma palavra muito interessante, que a cocaína é a grande mentira, the big lie. A grande mentira no mundo todo é a cocaína, porque ele começa a usar a cocaína e começa a fornecer para vocês informações que são totalmente erradas, informações mentirosas. Por causa disso é que muitas pessoas usam a cocaína para dar essa ênfase que ele é o poderoso. Mas não, ele não é. Ele é um fracassado, e se ele não se cuidar, essa cocaína vai levá-lo até a morte. O que ela causa no organismo? Ela é inalada. Então, o que ela causa? A cocaína pode ser inalada, pode ser cheirada, chamada cafungada, pode ser tomada por pico na veia, e pode ser tomada por via oral como bebidas alcoólicas, que aí é muito pior, porque o álcool potencializa a droga. Essas 3 vias de acesso, a via inalatória, a via venosa e a via oral, ela, quando cai no sistema nervoso, ela é absorvida imediatamente, vai ao cérebro,
transformando toda a bioquímica do cérebro, todas aquelas nossas enzimas que são capazes de transmitir de neurônio para neurônio, são modificadas pela cocaína. É uma reação química que destrói totalmente todas essas transmissões que nós chamamos de transmissões nervosas e é capaz de modificar. Em farmacologia, é quase uma autodestruição do neurônio. A cocaína que eu te falei, que é extraída das folhas da coca, era extraída com solventes, e solventes de alta qualidade. Para dar uma boa cocaína, tem que ser solventes do tipo éter de petróleo, do tipo do clorofórmio, acetona, que são solventes altamente caros. E são controlados pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. Por exemplo, eles pegam um tanque, pode ser até uma piscina de plástico, colocam um plástico e colocam dentro dessa piscina as folhas de coca, tiram todas as folhas e colocam lá. E colocam solvente, esses solventes caríssimos. O solvente tem a capacidade de penetrar na folha e retirar toda a substância ativa que é a cocaína. Como o solvente ele é volátil, e nós estamos numa floresta tropical super úmida e rapidamente se evapora, o clorofórmio, a acetona, se você abrir um vidro de acetona, daqui a meia tem uma acetona, vai embora. Ela evapora todinha e só fica aquela pasta amarelada chamada de freebase, é a base livre da coca. Aquela base livre da coca é pura, está impregnada de outras substâncias da própria planta, que tem que ser purificada para ser vendida no mercado negro. Daí eles colocam outras substâncias, outros ácidos, como o ácido clorídrico, e a reação do ácido clorídrico, ou do HCl, com a coca dá o cloridrato de cocaína, que já é uma cocaína purificada. Essa é mais usada para se injetar ou então para tomar com bebida alcoólica. Agora, a outra que fica mais branquinha, esta aqui, a pura, é cheirada, é misturada com ácido sulfúrico, formando sulfato de cocaína, é mais pura. Então, cada via de absorção requer uma droga mais purificada para que ele sinta maior euforia. Que riscos de morte até correm os usuários de cocaína? A cocaína, pura ou impura, ela já leva à morte. A cocaína tem um poder de, além de carregar, de destruir o sistema nervoso central, ela tem a capacidade de aumentar a pressão cardíaca. O coração dispara. Quando a dose é muito forte, nós chamamos de overdose, o que é que acontece? O coração, que é uma bomba, o coração é um órgão oco, ele bombeia tantas bombas por minuto normalmente. Mas quando ele começa a ser excitado pela cocaína através do cérebro, ele não dá para bombear rapidamente, ele começa então a fibrilar. É o que nós chamamos de fibrilação auriculoventricular por causa das aurículas e dos ventrículos. Então, ele, em vez de bombear, ele fica tremendo. E quando ele treme, ele não faz a função dele de jogar o sangue e receber o sangue. Então a pessoa começa a infartar, começa a ter uma isquemia e o coração começa a entrar em sofrimento. Esse sofrimento cardíaco leva imediatamente à morte. O senhor tem visto se alastrar, o número ser cada vez maior, o senhor que lida diretamente com usuários, qual é a análise que o senhor faz do cenário? A minha análise é o seguinte, eu que já tenho mais de 50 anos de toxicologia, aliás, mais não, tenho 50 anos de toxicologia, vejo que não melhora nada. Nós não temos uma política que seja uma política séria para as drogas. O que aparece são pessoas que lançam um programa, mas esse programa é totalmente, não se pode colocar em prática num país em que não se tem como internar, como se tratar um drogativo, uma pessoa que está sob o uso de droga. Então o que acontece? Sempre esses programas esbarram e vão ficando, e o sofrimento é para aquele que usa a droga. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja de cor, ele sofre com isso porque a política do governo é uma política falha em cima das drogas. O que seria uma política coerente, eficiente, eficaz, na sua opinião? Veja só, não é que eu admire a política americana antidrogas. Eu acho que toda política tem as suas falhas, mas eu acredito ainda muito na postura das leis. As leis têm que ser muito duras em cima do traficante, em cima do usuário. O usuário não pode ser tratado como um doente, somente como um doente. Porque quem faz o tráfico é o usuário, porque se o usuário não comprar, não existe o tráfico. Então ele é responsável também. Então a lei tem que ser muito dura para ele. O usuário é aquele que leva a droga para o teu filho, e o teu filho leva para o outro, e assim vai a uma cadeia.
Então eu acho que a repressão fica por conta da polícia, o usuário tem que ficar por conta de saúde pública, mas não deixa também de ser olhado pela polícia, porque ele é o grande transmissor da droga dentro do estabelecimento, dentro das festas, dentro de todas essas instituições.